What up, guys? Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou estar falando para vocês um pouco aí sobre aplicação de PID e controladores lead-lag. Nos projetos de controladores por método de resposta em frequência, certo? Mas primeiro, por que a gente faz esses designs e essas análises de resposta em frequência? Como eu disse no vídeo anterior, frequentemente, nos nossos sistemas, eles trabalham no intervalo de frequência. Eles não trabalham numa frequência fixa. Por exemplo, amplificadores de áudio. Eles amplificam o som. A nossa voz, como a gente sabe, ela varia. A frequência varia entre os graves e os agudos, certo? Então, o que a gente quer? A gente quer saber qual é o comportamento do nosso sistema em cada frequência, ou seja, em um intervalo de frequência, não em uma frequência única, certo? Para a gente saber se o nosso amplificador vai ser bom ou vai ser ruim, se vai se comportar bem ou mal, quando eu aplicar uma variação de frequência nele, certo? Então, é para isso que é isso que o Bode Plot nos dá. Ele nos dá o comportamento do sistema para um intervalo de frequência. E para isso que a gente usa os design. Por que a gente faz o design? A gente está projetando um controlador que vai responder de uma seguinte maneira para um dado intervalo de frequência. Então, certo. Para isso, a gente frequentemente, o mais usado para esse tipo de aplicação de projeto de controladores, o método de resposta de frequência, é o controlador Lead and Lag. O que é um controlador Lead and Lag? Primeiro, esse controlador é um controlador do tipo que o grau relativo é igual a zero. É um controlador próprio, que é um controlador que agrada muito aos projetistas. Por quê? Na maioria das vezes a gente tem um sistema que vai ser estritamente próprio. E a gente não quer de maneira alguma alterar o grau relativo geral do sistema quando a gente adiciona um controlador, certo? Então, o que a gente quer? A gente quer isso, adicionar um controlador de grau relativo igual a zero, para não alterar o grau relativo geral do sistema. E esse controlador Lead and Lag nos dá exatamente isso, certo? Então, por que Lead and Lag? No caso, quando você tem, nesse caso aqui, nesse controlador você tem um zero e um polo. Quando você tem T1 maior que T2, quando o seu polo está mais longe da origem, quer dizer, o seu zero está mais longe da origem do que seu polo, você tem um controlador de tipo lag, é um controlador de atraso de fase. Quando você tem o seu polo mais longe da origem, maior do que o T1, mais longe da origem do que o seu zero, você vai ter um controlador do tipo avançado, certo? Porque o seu zero está mais perto da origem do que o seu polo. Beleza, então por isso chamado lead and lag, ou avançar e atraso de fase, certo? Beleza, então qual a outra vantagem desse controlador? A vantagem desse controlador é que, por exemplo, quando eu vou fazer o meu looping shape, que eu tenho lá um diagrama de Bode qualquer, e eu vou precisar de algo do tipo -2, -1, -2, certo? -1, -2. Se eu quero uma caixa de frequência maior, intervalo de frequência maior, digamos que eu venho aqui e coloco o meu polo e o meu zero aqui. Se eu quero uma caixa de frequência menor, ou é exigido uma caixa de frequência menor, eu tenho essa liberdade de colocar os meus... isso aqui é um zero. De colocar o meu polo e o meu zero aonde me é devido, aonde se encaixa melhor na minha especificação. Então essa é uma outra vantagem. Eu tenho liberdade para mover o meu polo e o meu zero para onde é melhor, certo? Para fim de corresponder às minhas especificações de projeto, certo? Então essa é uma outra característica que agrada. Por isso que a gente usa muito esse tipo de controlador, certo? Agora vamos passar para o controlador PID. A gente pode usar um controlador PID para fazer um projeto de algum tipo de controlador, de sistema? Sim, podemos, mas como a gente vai ver, o controlador PID, ele é um controlador que
na maioria das vezes não, ele é um controlador com muito menos, ele é um controlador pouco flexível, com muito menos recursos, certo? Então vamos começar aqui. Primeiro vamos tentar achar a função de transferência desse controlador. Esse controlador, o que eu vou ter aqui? Fazendo somatórios ali, eu vou ter KD vezes S mais, que é a porção derivativa, mais o fator integrativo sobre S, mais o fator proporcional. Fazendo aqui, deixando os denominadores iguais aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter KD S ao quadrado mais KP S mais KI. Isso tudo sobre S, certo? Isso daqui vai ser igual a quê? Vamos tirar o KD aqui. Eu vou ter S ao quadrado mais KP sobre KD. E eu vou ter mais KI sobre KD. Isso tudo sobre S. Se a gente chamar KP sobre KD de A, e se a gente chamar de B, KI sobre KD, a gente vai ter a seguinte função de transferência. A gente vai ter KD que multiplica S ao quadrado mais A, S mais B. Isso tudo sobre S. Então, tá aí a nossa função de transferência. Então, vamos começar a analisar esse controlador. O que a gente vê nesse controlador? A gente vê que aqui a gente tem dois zeros conjugados. A gente vai ter dois zeros dependentes um do outro, certo? Aqui a gente sabe que a gente tem um polo na origem. Então, a gente vê a inflexibilidade desse controlador. Se a gente for usar ele em um projeto, esse polo aqui, a gente não vai poder mexer com ele, certo? Ele já vai estar fixado na origem. A gente não pode colocar ele em nenhum outro lugar. Um ponto negativo. Esses dois zeros aqui, eles são conjugados. A única coisa que eu posso fazer nesse controlador é escolher aonde eu vou colocar esse par de zeros. Ou seja, onde eu coloco um, o outro também está. Então, outra desvantagem, a gente não consegue desvincular esses dois zeros. Então, a única coisa que a gente pode fazer com esse tipo de controlador é escolher aonde eu vou colocar esse par de zeros conjugados. E daqui a gente vai ver que esse controlador ele causa um outro efeito no nosso sistema, que onde a gente colocar esse par de zeros, eu vou ter um bump, um undershoot, que é uma coisa que a gente também frequentemente não deseja. Outra característica desse controlador é o seguinte: o controlador PID é um controlador que é relativamente, dependendo da aplicação, perigoso. É um controlador perigoso de trabalhar. Por quê? A gente vê que ele tem esses três fatores aqui: proporcional, integral e derivativo, certo? Esse daqui calcula a integral, esse dá um ganho proporcional e esse ele mede a taxa de variação do seu sistema, certo? Que o seu sistema está sendo exposto. Então, o que acontece? Dependendo da taxa de variação, ele ajusta.
ajusta o seu sistema, esse controlador. Então, o que acontece? Se eu tenho um sistema no qual eu, por algum motivo, eu aplico um distúrbio aparece no meu sistema, dependendo da situação, esse fator aqui, ele vai, por esse distúrbio ter uma variação muito rápida, ele vai causar uma instabilidade no meu sistema, vai fazer meu sistema explodir, entendeu? Ele vai fazer o meu sistema explodir para o infinito. Então, esse fator aqui, ó, às vezes é melhor você usar um controlador PI, depende da aplicação. Esse controlador PID ele é muito utilizado, mas depende da aplicação. Tem aplicação que ele pode se tornar um perigo. Então, às vezes é melhor você usar um controlador PI e eliminar esse fator derivativo aqui por esse motivo, certo? Então, esse controlador tem essa desvantagem. Outra desvantagem, como eu já havia dito, quando você tem um sistema, por exemplo, essa planta aqui, ó, é uma planta estritamente própria. Como eu já havia dito, a gente não quer alterar o grau geral do nosso sistema. Por isso a gente, na maioria das vezes, procura um controlador próprio de grau relativo zero, porque ele não vai alterar os grau relativo do sistema. E esse controlador aqui, o controlador PID, ele é um controlador impróprio, certo? Ele é um controlador impróprio. Quando você faz n-m, grau relativo, você vai ver que vai ser igual a 1. Igual a menos 1. Por quê? M é maior que N. Então, ele é um controlador impróprio. Um controlador impróprio, na maioria das vezes, ele não funciona, ele vai atrapalhar o nosso sistema ainda mais. Mas existem vários tipos de sistema, né? Pode existir um sistema que esse controlador vai se adequar à planta, certo? Por exemplo, se eu tiver um controlador que eu tenho sobre, por exemplo, SA5 vezes S mais 1, por exemplo, eu posso acoplar esse controlador aqui, que eu ainda vou continuar tendo um sistema estritamente próprio. Então, depende da aplicação. Na maioria das vezes, esse controlador, ele não é o mais adequado, certo? Principalmente quando a gente está lidando aí com projeto de controladores por métodos de resposta em frequência, certo? Como a gente viu, ele é um controlador muito inflexível. A gente tem pouca liberdade com ele. Que, pelo contrário, o controlador por avanço e atraso de fase, ele dá uma liberdade aí tremenda aí para a gente fazer o que a gente precisa com o nosso projeto aí para estar dentro das especificações aí de projeto, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí e quero dizer também que eu estou aprendendo, não sou nenhum, não me considero nenhum expert, mas eu estou tentando aí passar o pouco que eu sei para o pessoal aprender também, ok? Muito obrigado. Valeu.